Irmãs e irmãos, nós vamos dar continuidade hoje à Carta aos Hebreus, nossa exposição da Carta aos Hebreus. Chegamos aí à 32ª parte, ainda dentro do capítulo 11, Dentro do capítulo 11. Hoje nós vamos estudar o exemplo de Moisés, uma fé decidida e ativa, dos versículos 23 até o 29. Vamos fazer uma oração primeiro? Deus de toda graça, Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia e também Deus de justiça e de santidade, a Ti e diante de Ti nós nos curvamos nessa manhã. Diante da Tua palavra nós tememos e diante dela nós queremos ser fiéis, tanto ao falar dela quanto ao recebê-la em nossos corações. Ó Deus, que o Senhor tire de nós toda interpretação que seja fora da luz do Teu Espírito, porque somente Ele nos dá a verdade a respeito das Escrituras. Assim pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa manhã para a edificação do Teu povo, para o alimento do Teu rebanho, para que o Senhor se agrade deste culto, para que verdadeiramente todos recebamos a Tua palavra como de Deus e não de homem. Assim pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, vamos ler aí o trecho, então, de Hebreus 11, de 23 a 29. O texto diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Irmãos, nós vimos que o objetivo, então, como sempre a gente faz, a gente tenta recapitular o objetivo central do autor quando escreveu essa carta. Qual era o objetivo central do autor? O objetivo central dele era de que os hebreus, os destinatários dessa sua carta, que estavam sofrendo imensas perseguições ali, como judeus convertidos ao cristianismo, e eles estavam sendo perseguidos de maneira até implacável, até por seus próprios parentes, até ao sangue, quase até ao sangue, até a morte, e eles estavam prestes a abandonar sua fé em Jesus e tentar voltar para o judaísmo, porque eles pensavam, vale a pena sofrer tudo isso? Não está valendo a pena. Então o autor escreve, olha, vocês precisam permanecer firmes, porque uma vez abandonando a Cristo, não tem mais nada ou nenhum outro caminho para a salvação. Porque tudo que vocês aprenderam no Velho Testamento, na Velha Dispensação, na religião judaica, apontava para esse homem, Jesus Cristo, esse Messias que viria como Salvador, único e suficiente Salvador. Se vocês deixarem a Cristo, vocês vão para o inferno. Não tem mais outro caminho para Deus e para a salvação. Então ele tenta colocar isso na cabeça dos seus leitores. Ele primeiramente usa de teologia profundíssima. Vocês acompanharam até o capítulo 10, quando nós vimos ali pontos difíceis até de compreender. Ele escreve, chega no capítulo 5 e 6, ele chega ao ponto de fazer uma exortação. É como se ele fizesse uma pausa no capítulo 5 e 6 e dissesse assim: vocês já eram para saber disso, vocês já tinham conhecimento disso, já eram para vocês ser mestres
E eu tenho que lhes dar leitinho ainda, porque vocês ainda não compreendem as coisas grandes de Cristo. E quem faz isso está prestes a apostatar. Vocês estão com o pé fora da igreja. Então não entrem por esse caminho. Mas ele traz uma palavra pastoral no capítulo 6 e diz assim: olha, Deus é fiel, para não ficar esquecido das vossas boas obras, do amor e das suas boas obras que vocês evidenciaram para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, mas eu quero que vocês continuem para a plena certeza da esperança. Porque se vocês abandonarem Cristo e a igreja, não resta mais nada para vocês. Então essa é a ideia do autor. Ele primeiro coloca teologia profunda, até o capítulo 10. Ele traz do Velho Testamento tudo o que ele podia enxugar a respeito da revelação a respeito do Messias que viria. Ele traz essa teologia profunda antes do capítulo 11, porque no capítulo 11 ele parte para os exemplos práticos. Ele vai mostrar que gente como a gente, de carne e osso, pecadores, limitados, homens e mulheres simples, creram até o fim, creram até a morte, mostrando para os hebreus que é possível não apostatar, que é possível permanecer na fé, ainda que com extremo sofrimento, ainda que com pobreza, com perdas, com dor, com dificuldades de caminhada. Ainda assim é possível, gente simples como nós, não apostatarmos e irmos com Cristo até o sepulcro. Então é isso que ele está mostrando aqui no capítulo 11. O que ele faz? Vocês perceberam que ele começa lá no capítulo 11 mostrando o que é a fé. Depois disso ele já mostra alguns exemplos. O primeiro deles qual foi? Abel. E nós vimos já de Abel até José. Ele falou de Abel, ele falou de Enoque, ele falou de Noé, ele falou de Abraão, ele falou de Sara, depois ele falou de Isaac, falou de Jacó e José. Quando vocês pegam todos esses personagens, o que ele falou? Gênesis inteirinho. Gênesis, do começo ao fim. Agora eu vou falar de Moisés. Qual livro ele começa a falar agora? Êxodo. Ele vai pegar Êxodo, Escritura. Ele vai falar sobre Êxodo. Ele começa a pegar os exemplos de Êxodo para frente, do Êxodo para frente. Então ele chega aqui e mostra agora Moisés. Nós aprendemos na aula passada sobre Isaac, Jacó e José que a eleição divina está acima dos padrões humanos. Apesar de eles serem quem foram, Deus os escolheu e ninguém muda isso. Apesar dos seus erros, pecados e falhas. Aprendemos também que o exemplo positivo dos mais velhos está em eles olharem para frente e não para trás. Nós aprendemos com os exemplos de Isaac, Jacó e José que viver pela fé não dá espaço para o saudosismo, que não traz edificação para o hoje e que não impulsiona a fé para o amanhã. Olhar para trás só para recordar de boas ações que eu fiz, de boas atitudes que eu tive, porque eu não mereço isso, não mereço aquilo, e sem trazer edificação para o hoje, não faz sentido, não edifica. O exemplo da fé dos mais velhos tem que apontar para frente, tem que olhar para cima, para frente e mostrar para os outros que vêm atrás. É assim que se anda, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que eles fizeram, abençoando seus filhos. Perceberam lá? Isaac, Jacó e José, abençoando as próximas gerações, mostrando Deus para as próximas gerações, não suas boas obras para as próximas gerações, apontando para Deus, abençoando assim os seus filhos, netos e as próximas gerações. Então, focando em Moisés. Moisés, o líder, libertador,
e legislador de Israel. Percebemos que o autor fala um pouco mais de Abraão, porque Abraão é o pai da fé, era a estrutura da fé judaica. Ele está falando para judeus que se converteram ao cristianismo, então ele pega sabiamente, ele usa de maneira mais forte, mais detalhada, o exemplo de Abraão, e agora também ele detalha um pouco mais o exemplo de Moisés, os dois grandes líderes do povo de Israel. Um era o pai da fé, Abraão. Agora Moisés, o legislador, aquele que Deus usou para trazer a lei, para libertar o povo do Egito, o grande líder e profeta do povo de Israel, Moisés. Ele vai então falar um pouco mais sobre Moisés. Aqui no versículo 23, começando então a exposição, a gente entende o seguinte, que ele não começa falando de Moisés propriamente dito. Vocês perceberam? De quem que ele fala aqui no versículo 23? Quem? Da fé, né? Mas a fé de quem aqui? Aqui não é a fé de Moisés, aqui é a fé dos pais. Vocês perceberam? Pai, papai, mamãe, vocês perceberam que dentro desses heróis da fé, quanto que o autor aqui insiste em falar aqui, você vai abençoar a sua próxima geração? Vocês perceberam quanto que os pais aparecem aqui e falando para os filhos, mostrando para os filhos, começando em começando lá mesmo em Abel. Ele viu na fé de Adão, provavelmente fez algum sacrifício, e Abel aprendeu a fazer sacrifício para Deus da maneira correta com o pai. E aí vem, Isaac aprendeu o sacrifício, que precisava sacrificar um animal no meio daquele altar, onde ele seria o sacrifício, né? Mas ele falou, papai, cadê? Está aqui todas as coisas, o altar está pronto, mas cadê o bichinho para matar? Cadê o cordeiro, papai? Então, nós vemos como pais a importância de nós aprendermos que nós passamos o bastão para frente, irmãos. Não tem como você transferir essa responsabilidade para a igreja, para pastores, professor de escolinha e professores lá na escola secular, enfim, você não pode transferir essa responsabilidade para outro. É você e eu, pai e mãe, que precisamos transferir essa fé para os filhos. Então, mais uma vez aqui, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Vemos aqui, nesse versículo 23, que a fé dos pais de Moisés fez com que eles pudessem ver no menino, no seu pequenino Moisés, recém-nascido, algo especial. A fé deu para eles uma visão a respeito do filho, que ele seria alguém que Deus ia usar de uma maneira que talvez eles não compreendessem claramente ainda. Irmãos, a fé mostra algo especial para nós, que o mundo não mostra. Por isso que versículo 1 ele diz que a fé, ele diz lá, né? A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Não vemos com os olhos naturais, mas vemos com os olhos da fé. Os pais de Moisés viram alguma coisa especial no menino, a ponto de não obedecerem o decreto do rei. O decreto do rei era o seguinte: parteiras de Israel, quando nascer menino no meio do povo, o povo está muito grande, esse povo escravo aí está muito grande, numeroso, vamos brecar isso aí. De que jeito? Parteiras, quando nascerem bebês, meninos, joguem no rio, matem-nos, mas as meninas deixam viver. Ou seja, não vão deixar esse povo crescer mais do que já está. As parteiras, temendo ao Senhor, disseram assim: olha, as hebreias são muito, muito fortes, e antes do tempo ela dá a luz e sai correndo com o filho. Ela vai embora com o bebê. Nós não conseguimos chegar a tempo. Faraó, não dá para salvar, para matar essas crianças. Tá bom, então deixa. Deus abençoou as parteiras. Mas aí o rei deu um decreto e falou assim: vamos matar todos os meninos
Vamos matar todas as crianças, os meninos recém-nascidos. Então saíram à matança, e nisso o pai e mãe de Moisés, correndo risco de vida, porque escondendo o filho, não deixando matar o filho, eles mesmos seriam mortos. Eles mesmos seriam mortos. Então eles viram isso. E eles colocaram ali o bebê num cesto e lançaram no rio. E quando então a filha de Faraó foi ali tomar um banho junto com as suas servas e acabou achando o cesto. E então eles tiveram essa visão afastou deles o medo, a fé nos concede uma visão que nos afasta o medo. Primeira lição que nós aprendemos aqui: a fé afasta o medo, a fé nos capacita a vencer o medo. Assim eles esconderam o menino, agindo pela fé, mesmo correndo risco de morte. Eles tomaram essa decisão. A fé leva a pessoa a tomar decisões radicais. A fé capacita isso, né? E mais, o que a gente olha assim de uma maneira e até dá risada, né? Com todo respeito, não, mas aqui a gente olha para a situação e acaba que o tiro do Faraó saiu pela culatra, né? Porque a própria filha dele cuidou de Moisés, que seria o inimigo dele, que iria libertar o povo do Egito, né? É interessante isso, né? Ela foi a babá, ela financiou a própria mãe de Moisés para cuidar de Moisés, né? Ele teve do bom e do melhor. Depois de um tempo, a mãe de Moisés foi lá e levou Moisés para a filha de Faraó, para a princesa do Egito, né? E ela depois cuidou lá dentro como é que chama mesmo a casa do rei? Palácio, usando remédio para a memória. Palácio. E lá ele foi cuidado lá no palácio, com todo cuidado, com todo carinho, com toda a riqueza do Egito. E estudo também, né? Ele foi formado, né? Ali você vê o começo do livro de Êxodo. Então, eles correram esse risco e então eles aprenderam, ou melhor, eles agiram pela fé e não tiveram medo. Depois nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o medo. Não é que o crente nunca tem medo. Depois eu vou explicar melhor isso, ok? Segundo ponto, 24 a 26, versículos 24 a 26, você vê que a fé, além de destruir o medo, como nós vimos no versículo 23, a fé também destrói a falsa beleza dos prazeres do mundo. Moisés olhou, agora é Moisés, tá? Agora é a fé do próprio Moisés. Ele olhou toda a riqueza que ele tinha, ele olhou o sofrimento daqueles que ele sabia que era seu povo. Se você olhar o capítulo 2 de Êxodo, ele dá o passo de fé, de ir aos seus, o que diz ali? Aos seus irmãos. Ele diz assim, eu vou procurar o versículo aqui, Êxodo, capítulo 2, versículo 11, diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Moisés sabia o sangue que corria em suas veias. Eu sou crente, eu sou cristão, eu amo esse povo que chama-se igreja. Eu amo esse povo, né? Então eu vou lá aos meus irmãos. Capítulo 7, quando Estevão faz a pregação dele, lá em Atos, capítulo 7, ele fala também que Moisés procurou os seus irmãos. Acho que é versículo 23, se eu não me engano. 7:23 de Atos. Ele diz que ele procurou, ele foi atrás do seu povo. Então, Moisés toma ali uma decisão. Moisés viu pela fé as infinitas riquezas de Cristo e do seu povo eleito, não só de Cristo, mas também da sua igreja, do seu povo. Ele olhou para o povo dele que sofria no meio dos egípcios.
era maltratado como escravo, extremamente maltratado como escravo no meio dos egípcios. E ele olhou para aquilo e disse: esse é meu povo. Bater neles é bater em mim também. Eu sinto o sofrimento e as chagas desses carrascos egípcios que batem nos meus irmãos. Eu sinto em mim também. Isso me dói. Então ele viu o contraste das riquezas de Cristo com as belezas transitórias do mundo. E mais, e diz que ele tomou a decisão então, né? Ele diz assim, versículo 24, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres do pecado. Ele olhou, veja bem os extremos aqui. As riquezas do Egito, queridos, não era pouca, era a superpotência da época, não era uma das, era a superpotência da época. Naquela época, quem precedeu foi José. Nas mãos de José, o Egito prosperou tanto que ele comprou tudo o que havia no mundo conhecido para sustentar todos os povos que estavam em volta do Egito. Era uma superpotência, e tudo aquilo era de Moisés. Como um dos herdeiros do rei, ele poderia ficar com tudo aquilo. Mas ele olhou para toda aquela riqueza e disse assim: isso não é nada. Por quê? Porque isso é transitório, isso acaba, riquezas voam. Você já viu esse versículo em Provérbios? Ele diz que as riquezas fazem para si asas e batem as asas e vão embora. Não é só fazer a asa, né? Ela voa e vai embora. Um dia você tem, amanhã você não tem mais nada. Ela voa. Você guarda onde você quiser guardar, ela vai voar. Então, ele entendia isso. E ele então olhou para isso tudo e disse assim: olha os extremos. Entre usufruir os prazeres transitórios do pecado, versículo 26, ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Tesouros é uma coisa muito, muito, muito grande, não é? Tesouros do Egito, toda a fortuna do Egito. E o que ele comparou com essas fortunas do Egito? Do outro lado da balança, o que tem ali? As riquezas de Cristo? Não! A vergonha de Cristo. O opróbrio de Cristo ainda é maior do que as riquezas do mundo. Imagine então as riquezas de Cristo. Ele pôs na balança do lado de cá, do lado de Cristo, a vergonha, a humilhação que ele ia sofrer como um povo de Cristo. Ele pôs na balança do lado de cá tudo que é de ruim que um povo cristão passa, que o povo de Deus passa. Ainda assim, essa humilhação era maior do que as riquezas de todo o Egito. Era maior. Ele considerou maior. Por quê? Porque ele contemplava o galardão. Havia alguma coisa nas riquezas ou no opróbrio de Cristo que levaria ele a um galardão. Neste mundo, o cristão só tem opróbrio. E o mundo só tem riqueza. Na eternidade, o crente só tem riqueza. E o ímpio só tem opróbrio. Opróbrio. Quero ver você falar sem babar. Opróbrio. Queridos, pense no seguinte: as riquezas de hoje, por maiores que elas sejam, elas vão embora. Se elas não forem embora, você vai embora e elas vão ficar. Mas aquelas lá na glória, nunca vão se acabar. Nunca vão se acabar. Elas são eternas. Então ele viu isso. E vendo isso, então ele toma essa decisão. Ele resolve então, o que ele faz lá? Se você estudar, não vou ler agora, mas ele mata o egípcio. Você precisa aprender a matar o egípcio e tomar uma decisão, querido.
Não existe crente meia boca, né? Ou que fica em cima do muro, um pé lá e um pé cá. Ou você mata o egípcio, ou ele te mata. Ele te arranca da igreja e ele te leva para o mundo. O crente precisa tomar essa decisão como Moisés. Uma hora você vai ter que se decidir. Ou é Cristo e sua igreja. Veja que ele não exclui Cristo do seu povo. Se você quer o noivo, você vai ter que engolir a noiva também. Se você quer ficar com Cristo, você vai ter que ficar com o corpo de Cristo, que é sua noiva, que é a igreja. E não tem como ser diferente. Moisés sabia que aquele povo, por mais que fosse chato, por mais que fosse difícil e duro de coração, era o povo de Deus. Eu prefiro ficar com esse povo, chato do jeito que ele é, do que continuar no Egito. Porque eu sei que esse povo tem um galardão, e eu também quero. Esse sangue desse povo corre aqui na minha veia. Eu vou juntar com esse povo. Vai ser um chato a mais lá no meio do povo, porque eu também sou chato. Então ele se junta com o povo de Deus, e ele toma essa decisão de matar o egípcio e ficar com a sua igreja, ficar com a igreja de Cristo. Então o autor coloca essas duas situações para a gente pensar, né? A distância tão grande entre as riquezas que ele poderia ficar se ele escolhesse ficar no Egito, riquezas imensas, porém transitórias, passageiras, ou ficar com o povo de Deus, que naquele momento era vergonha, sofrimento, perseguição, açoite, mas que tinha um galardão eterno. Então ele decide ficar com aquele povo que teria um galardão eterno. Crente precisa tomar decisão. E não dá para tomar decisão se não for pela fé. É a fé que me dá a coragem para tomar uma decisão. É a fé que me dá essa coragem. Versículo 27, completando um pouco agora o raciocínio do autor aqui, no que ele disse no versículo 23, agora ele vai mostrar aqui Moisés aprendeu pela fé dos seus pais a não ter medo de Faraó e do seu decreto, dos seus decretos. Então ele diz no versículo 27, pela fé ele, Moisés, abandonou o Egito. Isso aqui está dentro de, essa declaração do versículo 24 a 27, está mais ou menos num espaço aí de 2-3 dias. Sabe que espaço é esse? Quando ele resolveu visitar os seus irmãos, lá no capítulo 2, né, de Êxodo, Moisés resolve ver os seus irmãos, no meio do caminho, no mesmo dia ele encontra uma briga entre um egípcio e um judeu, e um hebreu, ele mata o egípcio, né? Depois no dia seguinte ele vê 2 hebreus brigando, e quando ele vai tentar apartar a briga, um dos hebreus, um dos seus irmãos diz assim, quem é você? Você matou um egípcio ontem, agora vai querer ser juiz entre nós? E então ele descobre, peraí, descobriram, vou embora daqui, vou sumir daqui. E então o versículo 27 diz, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Presta atenção numa verdade que a gente precisa guardar no nosso coração aqui. Não ter medo não significa literalmente que não existe nenhum momento em que nós não passemos por medo. Não é isso. O medo aqui nas Escrituras significa assim, apesar do medo do meu coração, eu não vou obedecer o rei, eu não vou pecar, apesar de temer no meu coração, mas eu não vou deixar o medo me dominar. Não é o medo que dita as regras na minha vida, mas são as promessas de Deus. Vai ter medo? Vamos passar por medo? Sim. Só não podemos ficar com medo, acariciar o medo, achar que o medo é gostoso e por causa do medo todo mundo está com dó de mim. Não. Isso chama-se autocomiseração. Eu não posso ficar nisso, porque isso é pecado. E, inclusive, o medo, quando domina a nossa vida, é incredulidade, porque você deixa de confiar no Deus poderoso, que é poderoso para fazer mais do que você crê.
Então ele precisa vencer o medo, e ele aqui mostra, ele venceu o medo, não ficando amedrontado com a corda do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê o que é invisível. Segunda lição, a fé faz com que a gente enxergue algo especial que as circunstâncias não nos mostram, que o mundo não nos mostra. Você percebeu no versículo 23? Diz que os pais viram que o menino era diferente, que o menino era formoso, porque viram que a criança era formosa. Versículo 26, Moisés, porque contemplava o galardão. No versículo 27, mostra que Moisés também, pela fé, viu algo invisível e tomou decisão aqui e agora. Não é só ver, mas é ver e agir, decidir, dar passos práticos, né? Versículo 27, como quem vê aquele que é invisível. Moisés viu o rei encolerizado, bravo com ele, querendo matá-lo, mas ele também viu Deus, que estava acima daquele rei, e falou assim: eu vou para esse Deus, eu vou correr para Deus, eu vou fugir daqui, porque eu sei que Deus vai me proteger, eu confio nesse Deus, eu vi aquele que é maior do que Faraó, ele viu aquele que é invisível. Então aqui nós estamos vendo então que a fé de alguma maneira ela mostra, ela no coração. É lógico que não é uma visão natural, né? Não são circunstâncias que você apalpa, que você sente, que você vê, que você cheira, que você percebe com os 5 sentidos que nós temos naturalmente falando. Mas a fé nos dá um novo sentido, uma percepção, uma visão de algo futuro. E por causa dessa visão, nós agimos aqui e agora, nós nos programamos a nossa vida aqui e agora, nós nos planejamos aqui e agora, nós tomamos decisão: isso eu não quero, isso eu quero, isso eu faço, isso eu não faço. É a fé, essa visão, que faz com que nós tenhamos decisões radicais, e não nos amedrontemos com o mundo, e não tenhamos a nossa, como diz Tiago, né, nossa confiança depositada nas riquezas, mas sim em Deus. Versículos 28 e 29 ele termina mostrando agora, uma vez que Moisés foi contagiado pela fé dos pais, ele aprendeu isso com os pais, ele conhecia a história dele que vinha dos pais, que os pais tiveram coragem de escondê-lo, isso ele guardou no coração e isso ajudou ele a tomar a decisão. Da mesma forma, agora ele contagia um grande povo. Ele agora, a partir do versículo 28, depois que ele passou muitos anos fora do Egito, ele foi tratado por Deus, trabalhado por Deus, amadurecido por Deus. Agora ele volta para o Egito como alguém que vai confrontar aquele rei que ele tinha medo, que já não era o mesmo, né? Mas ele ia confrontar o rei da mesma dinastia, né? Por assim dizer. E ele chega lá e ele celebra a Páscoa. Ele está mostrando assim: olha, entre nós israelitas, hebreus, crentes, e o Egito, existe um sangue que foi derramado, que aparta esse povo deste outro povo. Nós vamos passar esse sangue em volta da porta, e isso vai proteger contra o exterminador. Um anjo chamado anjo exterminador, ele visitaria ali todas as casas de todas as famílias que moravam dentro do Egito, inclusive dos hebreus também. E ali, uma vez esse exterminador, que era um anjo terrível, visitando ali, ele ia tocar na vida daqueles que o primeiro faraó lá atrás queria tocar, né? Dos primogênitos meninos das famílias dos hebreus. Agora o exterminador vem tocar nos primogênitos do Egito, vem tocar nos primogênitos do Egito, vem matar os primogênitos do Egito.
E dos hebreus também, se não pintasse a porta, né? Se não crescem, né? Vai que algum hebreu também, será que precisa disso? Que bobagem, esse negócio de igreja aí, não vou. E não pinta a porta, né? Vai sofrer o dano. Vai. Guarde isso no coração, meu irmão. Se você não se posicionar, você vai sofrer o dano. Então, ele celebra a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. E pela fé, versículo 29 agora, pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Percebam uma coisa aqui. Numa noite anterior, Deus disse assim para Moisés, aliás, durante o dia Deus falou para Moisés: manda meu povo matar um cordeiro sem defeito, pegar o sangue desse cordeiro, passar por lá de fora da porta, no umbral da sua porta, e comam esse cordeiro com ervas amargas lá dentro de casa aquela noite inteira, e preparem-se para a fuga. Amarra o tênis, bota um tênis de corrida, prepara a mochila, sem muita coisa, tá? Pega só o essencial. A viagem vai ser curta, só 40 anos. Eles não sabiam, né? Pega só o essencial, confia em mim e preparem-se, ninguém dorme, fica todo mundo comendo cordeiro a madrugada inteirinha. Naquela noite passou o anjo exterminador, matou os primogênitos dos egípcios. Diz que o grito nas casas era tão grande que ouvia-se em todo o Egito o clamor dos pais e de mães com seus bebês primogênitos mortos em seus colos. Eles gritaram, a ponto de Faraó olhar para aquilo, ranger os dentes e dizer: some com esse povo da minha frente. Ali foi a hora, as portas se abriram, e o povo, Moisés com Israel, escafedeu do Egito, caíram fora, saíram, só tinha um caminho, e aquele caminho levava para o mar. Chegaram na beira do mar, e aí? Deus fala para o povo, para Moisés, para o líder: bate com seu bordão na água e bota o teu pé. Você entrando, o mar se abrirá, e esse povo passará como em terra seca. E passaram. Aquilo não foi. Você assiste no filme, como dizem, né? Você assiste no filme essa passagem, nos filmes, né? Essa passagem dura 5 minutos, né? Você sabe quanto tempo durou aquilo lá? Uma noite, um dia inteirinho. Quando os judeus, com mulheres grávidas, com velhinhos, os hebreus entraram ali para caminhar, era difícil, não tinha cavalo, não tinha ônibus, não tinha nada para levar eles rapidão para o outro lado. Eles viram o outro lado seco, mas eles iam conforme a passada que eles conseguiam ir, muita dificuldade. E os egípcios vinham com seus carros e cavaleiros e cavalos extremamente fortes e treinados. Entraram na água e foram com tudo. De repente, o dia ficou noite. Escureceu tanto que eles não conseguiam enxergar mais nada. As rodas dos carros começaram a afrouxar. Os cavalos começaram a tropeçar. Talvez ali já não era mais terra seca, mas era muita lama. E ali eles não conseguiam nem ir para frente para atacar os israelitas e nem voltar para trás. O que aconteceu naquele momento? Deus fechou o mar. E diz que Moisés falou para eles: olha, vamos atravessar. E esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Esse povo que tanto judiava de vocês, que tanto castigou vocês, que tanto bateu em vocês, injustamente, nunca mais vocês vão ver. Nunca mais vocês vão ver. Êxodo 14, 13 mostra isso. Mostra que a fé de Moisés, então, contagia o povo. Quando ele fala isso: vamos, gente, vamos entrar no mar. Olha o líder que olha para frente, né? Que não fica olhando para trás, né? Que poderia dizer assim: mas vocês também me rejeitaram lá, não é? Vocês me acusaram que eu matei
Um hebreu foi por culpa de vocês são dedo duro, vocês viram, né? E contaram para Faraó. Ele poderia dizer isso, mas ele não teve mágoa no coração do seu povo. E liderou o seu povo. Conduziu o seu povo para o outro lado. E foram salvos. Então, Deus, que lição a gente já pode tirar daqui? Primeira coisa, que para o cristão, se Deus não poupou o seu próprio Filho por nós, para nos salvar, derramando o sangue desse seu Filho, o Filho eterno de Deus, como não nos daria graciosamente com Ele todas as coisas? Você sabe qual texto eu estou falando, né? Romanos 8:32. Como não nos daria graciosamente com Ele todas as coisas? Então, quando você olha, a questão aqui é o seguinte: eles entenderam que se Deus poupou eles do maior, quem era o maior? Não era o rei do Egito. Eles tiveram uma experiência com algo sobrenatural. Quem era o maior na véspera da fuga? O exterminador. Se Deus nos poupou do exterminador, vocês lembram do Schwarzenegger, Exterminador do Futuro? Esse aqui é pior do que o... porque ele vem dos céus. Esse exterminador aqui, uma palavra, ele mata todos os egípcios. Só que ele tinha limites, né? Deus falou assim: você vai matar somente os primogênitos. Ele obedeceu. O exterminador está nas mãos de Deus. Se Deus controla o exterminador, como não controlará Faraó? Como não dominará o homem? Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. Então eles tinham essa convicção, por isso eles foram pela fé. Essa fé de Moisés contagiou esse povo, né? Então, outra lição que a gente tira daqui, nesses últimos versículos, Deus usa profetas, ou seja, homens limitados, homens pecadores, para levar direção e salvação para o seu povo. A igreja precisa confiar nos seus líderes verdadeiros. A igreja precisa confiar nos seus líderes que são homens de Deus de fato. Nós precisamos aprender a confiar neles. Deus vai usá-los, como tem usado durante todos os séculos. Foram os profetas, foi Moisés, os profetas, depois vieram os apóstolos. E quem são os sucessores dos profetas e dos apóstolos? São os presbíteros, auxiliados pelos diáconos. Esses são os homens que Deus levanta para dirigir a igreja. Submetam-se a eles, diz capítulo 13, versículo 17 de Hebreus. Deus também pode suscitar fé inabalável nos seus eleitos, mostrando-lhes o exemplo dos seus líderes, mas não somente dos seus líderes, mas também de irmãs e de irmãos mais velhos, maduros na fé. Deus pode mostrar e mover o meu coração, às vezes temeroso por alguma situação, auxiliado por uma palavra de aconselhamento de uma irmã, de um irmão mais velho, eu posso revigorar a minha fé e continuar sem apostatar. Essa era a ideia do autor de Hebreus aqui. Vocês olhem para esse grande líder Moisés. Olha o exemplo dele. Ele foi um homem. E hoje você tem líderes desse jeito também na igreja. Ouçam-nos. Submetam-se a eles, não apostatem da fé. As conclusões e lições, ou lições que nós aprendemos hoje, em primeiro lugar, o autor quer dar aos hebreus um desafio. O autor quer chegar aos hebreus e dizer assim: olha, vocês estão querendo abandonar a igreja, né? Estão querendo abandonar Cristo, né? Então tá. Vocês têm Moisés como seu maior pastor de todos os tempos. Eles tinham Moisés, os judeus convertidos ao cristianismo, ainda tinham Moisés como o grande pastor de Israel. Moisés, um dos grandes pastores, líder, profeta, o maior, talvez, de Israel. Então, o autor diz agora para eles assim: então, imitem a fé dele. Imitem a fé simples de Moisés. O que Moisés fez? Abandonou o mundo, abandonou as riquezas do Egito, abandonou ser chamado filho da filha de Faraó, para sofrer com o povo de Deus. Então, imitem esse homem.
Imitem os homens e mulheres de Deus que sofrem. Não pense que o homem e mulher de Deus, na vida dele, tudo vai ser um mar de rosas, porque não vai. Mas imitem a fé desses homens e mulheres de Deus, desses irmãos e irmãs mais velhos. Imitem a fé de Moisés, sejam corajosos como ele foi, não temam o rei e nem os seus decretos, sejam corajosos para apartarem-se do mundo e apeguem-se ao povo de Deus. Sejam decididos na fé, como Moisés foi decidido na fé. Sejam decididos. Tenham coragem, imitem Moisés. Capítulo 13, versículo 7, o autor de Hebreus também ensina isso. É um princípio ali. Ele fala que esses homens, esses líderes, esses seus guias, vocês precisam olhar para a vida deles, ver a vida que eles tiveram, que foi uma maravilha, só sofrimento. E você dizer assim: eu quero imitar a fé desse homem. Imitem a fé deles. É isso que o autor está querendo, está propondo aqui, dizendo: é assim que vocês vão viver. Tem que ter alguém para mostrar um referencial de fé para vocês. Vocês precisam olhar para essas pessoas. Segunda lição: os decretos humanos não prevalecem sobre os planos de Deus. Graças a Deus. Às vezes a gente vê assim, o governo mudando, o governo entrando, o governo saindo, é direita, é esquerda, é não sei o que lá, é não sei o que lá. Deus está no comando de tudo isso. Seja faraó bonzinho, seja faraó malzinho, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele vai continuar governando as coisas. E se eu não confiar nisso, eu vou sofrer muito. Eu não sei para que lado eu vou, eu não sei para onde eu dou tiro. As aplicações que a gente pode tirar daqui: em primeiro lugar, a fé nos capacita a vencermos o medo que temos dos nossos oponentes. A fé nos capacita a vencermos o medo que temos nos nossos oponentes. Como eu já disse, ter medo em algumas situações é normal. É normal ter medo. Mas permitir que o medo nos domine, isso é incredulidade e pecado. Eu não posso ficar ansioso de coisa alguma. Eu tenho que lançar tudo para Deus e tomar posse da paz de Deus, que excede todo entendimento, para guardar minha alma e meu coração em Cristo. Eu não posso deixar que o medo dirija os meus passos ou me engesse, Me engesse, engessar. Irmãos, eu tive uma experiência, os irmãos sabem, uma experiência muito séria, de depressão. Num dos momentos que eu tive com o irmão Paulo Bornelli, ele me ensinou uma coisa muito preciosa, eu guardei no meu coração. Ele me disse assim: uma coisa que vai ajudar você a vencer o medo é você ter uma boa consciência diante de Deus. Ele sempre falava isso, Irmãos, nós temos que ter boa consciência diante de Deus. Ainda que as pessoas digam: esse cara é hipócrita. Esse cara quis tomar o reino do outro. Esse cara quer dominar o rebanho. Ainda que pessoas digam isso, você tem boa consciência diante de Deus? Bem-estar. No fim das contas, como Paulo disse, nem eu julgo a mim mesmo, quem me julga é Deus, que dirá vocês. Eu sei que eu preciso ser julgado, mas eu sei até onde isso é justo ou não. Eu sei que eu preciso ser orientado, disciplinado muitas vezes. Mas eu preciso ter um relacionamento tão íntimo com Deus, andar na luz com Deus, de que Ele me convença realmente do pecado, da justiça e do juízo, para que eu possa me arrepender dos meus pecados. E então eu tenho boa consciência diante de Deus. Ter boa consciência diante de Deus nunca vai deixar que o medo me domine. Nunca. Eu vou ter medo, mas ele não vai me deixar. A boa consciência diante de Deus não deixará que eu ceda para o medo.
Não vai deixar. Como é importante ter essa boa consciência diante de Deus. Aprendendo a andar na luz. Aprender aquele versículo, né, que andar na luz nós temos comunhão com Ele e com os outros. Andando na luz eu confesso os meus pecados e estou limpo diante de Deus. Reconhecer os pecados, de fato e de verdade, sem transferir, sem fazer ajeitar a situação, mas de fato abraçar o pecado, responsabilizar-se pelo pecado, confessar o pecado e deixar o pecado, me limpa tanto a minha consciência que eu tenho paz com Deus. Se eu tenho alguma força ainda nas minhas perninhas, não é por força de homem, mas é porque Deus me ensinou o caminho do arrependimento e ter paz com Deus. Ter uma consciência limpa diante de Deus. Isso afasta o medo. Segundo ponto, a fé nos capacita a darmos valor na vergonha e desprezo que passamos pelo nome de Cristo, no meio do seu povo, no povo de Cristo. Porque sabemos que temos um galardão infinitamente mais precioso. Vou correr um pouco mais aqui para a gente avançar, porque já foi o horário. Então, essa fé nos capacita a vencermos, a vencermos a atração do mundo e olharmos para o meio da igreja. É um povo que sofre, é um povo que está sendo açoitado pelo mundo. Você conversa com um, é sofrimento. Você conversa com outro, é sofrimento. Você conversa com outro, é perseguição. Louvado seja Deus, esse é meu povo. O sangue desse povo corre aqui. E eu me junto com ele, eu me somo com ele, eu choro junto com ele. Mas eu me alegro com ele, porque eu tenho um galardão junto com ele, eterno e que não é passageiro. Eu tenho esse galardão. Terceira lição, aplicação. Já que temos uma nova e elevada visão de tudo pela fé, a fé me abre a minha visão, uma cosmovisão diferente segundo Deus, já que eu tenho isso, como devemos vibrar? Com que nós devemos vibrar? Escrevi errado aqui. Com que nós devemos nos alegrar? O que nos leva, já que eu tenho essa nova visão, o que me leva a vibrar, a me consolar, a me alegrar? Me leva a vibrar, essa fé me leva a vibrar com a certeza da volta do Senhor a qualquer momento. Eu preciso guardar isso no meu coração. As coisas futuras, o Senhor voltará. Vibrar com a destruição certa de Satanás e dos seus súditos. Deus fará vingança, até mesmo contra os meus inimigos. E Deus fará vingança contra o maior de todos os seus inimigos. Terceiro lugar, vibrar, ter alegria com a convicção do perdão e da absolvição no juízo final. Quer alegria maior do que essa? Você não é mais inimigo de Deus. Agora você é filho e você vai ser absolvido no juízo final. Isso é a nossa maior alegria. Deus me perdoou, quem me condenará? Quem? Faraó? Quarta, vibrar pela viva esperança de estar com Cristo para sempre. Você não sabe o que é isso, nem eu, mas é coisa eterna, é coisa muito grande, e as riquezas do Egito não se comparam com isso. Estar com Cristo para sempre, olhar o seu Salvador face a face, poder tocá-lo, poder abraçá-lo, poder dizer para Ele: como eu te amo, meu noivo, como eu te amo, meu amado. Poder olhar para Ele face a face, andar com Ele dia e noite, porque eu não sei se nós vamos dormir lá, né? Mas ainda que preciso dormir, no dia seguinte eu acordo cedinho e vou lá aos pés do meu Senhor, olhar para Ele, contemplá-lo e dizer: como eu te amo, Salvador Jesus. Quer riqueza maior que essa? Não tem. Isso precisamos nos motivar. E quarto e último lugar, já que temos então também uma nova e elevada visão de tudo pela fé, Deus nos renovou essa visão. O que nós fazemos hoje? Hoje devemos nos entusiasmar, nos engajar para o progresso do Evangelho e do seu reino, do reino de Deus, começando em nossa igreja local.
Você quer estar lá na glória? Começa a desfrutar da glória aqui agora. A glória já começou para nós. Os seus companheiros de viagem estão aí, ó, do teu lado, ó, sentado aí. O que você está fazendo por eles? O que você faz pela sua igreja local? Você está interessado na igreja local? Você quer se engajar na igreja local? Você quer servir? Ou você só quer ser servido? Qual é o teu interesse em estar aqui hoje? Só ouvir? Leva para casa? Fica por isso mesmo? Irmãos e irmãs, tem tanta coisa que a gente pode ser útil para a igreja local. Você nem imagina. Moisés se engajou com o povo. Ele entrou no meio do povo. Ele saiu do palácio, desceu as escadas, tirou a roupa dele, botou a roupa de escravo e falou assim: eu estou com vocês. Eu quero servir esse povo. Não importa quem é esse povo, ele é meu povo. Você consegue olhar para esse pequeno rebanho e dizer assim: essa é minha igreja? Eu vou proteger essa igreja com o meu próprio sangue, se for necessário. Eu vou investir meu tempo, minha vida, meu dinheiro para o bem desse pequeno rebanho aqui. Você tem essa coragem de falar isso? Você tem essa disposição de dizer isso? Irmãos, onde eu posso ser útil? Eis-me aqui. Você tem essa coragem de sair de si mesmo, de olhar só para você, e de ser altruísta, olhar para o outro, e olhar para o próximo, e olhar para essa igreja aqui, e dizer assim: eu quero, irmãos, tem alguma coisa aí que sobrou, alguma bênção aí para mim? Posso fazer alguma coisa aí, irmão? Nós amamos e servimos o povo de Cristo, não propriamente por causa do povo de Cristo, mas por causa de Cristo acima de tudo. Se eu fizer as coisas aqui querendo retorno de homens, então é melhor nem querer fazer. Agora, se eu quiser me engajar para o serviço fazendo para o Senhor, ainda que ninguém bata palma, ainda que ninguém elogie lá no WhatsApp da igreja, ainda que ninguém fale nada no Facebook, esse é o coração correto que Deus quer. Ninguém precisa aplaudir, eu estou fazendo para Cristo. Eu não estou fazendo para homens, gente. Essa é a motivação correta. Engaje-se na igreja, mas faça para Cristo, por amor a Cristo, apesar desse povo, ok? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado porque ela é a verdade que nos salva. Que ela salve nossos corações nessa manhã, Senhor. Que ela quebre a nossa dura cerviz. Que ela aponte o caminho para o arrependimento para todos aqueles que estão endurecidos, para que esse povo cresça e possa ser testemunho de fé também para outras pessoas, como Moisés e o povo de Israel também foi testemunho para outras gerações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres de fé, convictos, que tomam decisões corajosas, radicais, em prol do Teu reino, por causa da Tua igreja, para que o povo saiba que aqui em Campo Grande existe um povo, sim, que ama o Senhor acima de todas as coisas. Te peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai.